Boa tarde, a gente está começando aqui pontualmente o nosso encontro dessa tarde, obrigada. A gente vai conversar com a escritora Raquel Naveira, ela já está entrando, obrigada pela participação. Eu quero cumprimentar essa iniciativa que a gente está tendo toda quinta-feira, se vocês repararem, toda quinta-feira aqui no Instagram da Mansu, está tendo uma live em que uma juíza recebe alguém, uma mulher também, e alguém que seja de destaque do nosso estado. E aí, dependendo do tema de afinidade né, que cada uma tenha, é o assunto que a gente conversa toda quinta-feira. Né? Então, mulheres falam direito. É uma iniciativa da desembargadora Maria Isabel, que está à frente de, como se fosse um ramo, uma diretoria da AMANSU, da nossa Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, que chama Mulher Magistrada. E a desembargadora Maria Isabel, onde ela põe a mão fica maravilhoso. Quando eu entrei na magistratura, há 18 anos já, a desembargadora Maria Isabel era juíza da Infância e Juventude de Campo Grande e ela revolucionou na época a Infância e Juventude, né? E assim ela tá com essa iniciativa agora e não é a primeira das iniciativas dela à frente da Mulher Magistrada. Eu agradeço então a desembargadora Maria Isabel por ter me convidado e ter me dado esse espaço aqui hoje. Raquel já tá. E claro que nada disso seria possível sem o nosso presidente da AMANSU, que é o Eduardo Ciravegna. Na verdade, a gente sempre fala Ciravegna, mas eu acho que é errado, né, Eduardo? Eu acho que é Eduardo Ciravegna, por seu nome italiano. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, doutora Luciane. Um prazer estar aqui com você, com os amigos da AMANSU, nesta live de hoje, sobre esse tema que é a função social da poesia. Então, eu estou super curiosa de saber o que a senhora vai dizer que é a função social da poesia. Vamos Mas eu lá. estava aqui agradecendo a desembargadora Maria Isabel, que inclusive foi sua aluna, né, no curso de letras. De letras, isso. De letras, né? Estava agradecendo ao juiz Eduardo Ciravegna, que é o nosso presidente da AMANSU, né, que permitiu que exista tudo isso, né, um braço da AMANSU chamado Mulher Magistrada, e que está fazendo essas lives, entre outras iniciativas, está fazendo essas lives agora toda quinta-feira aqui no Instagram da AMANSU. Agradeço a todos por essa oportunidade. Bom, falando da senhora, embora eu acho que todo mundo conhece, foi muito interessante que divulgando essa live, algumas pessoas me disseram assim, ela foi minha professora, sabe? Sim, então, professora de muitas gerações aqui no Campo Grande. 31 anos de magistério. Já pensou? Então, quase que dispensa a apresentação, mas a senhora é escritora, é professora universitária, crítica literária, mestre em comunicação e letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, autora de vários livros de poemas, ensaios, romance, infanto-juvenis, crônicas, pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, onde exerce atualmente o cargo de vice-presidente, a Academia Cristã de Letras de São Paulo e ao PEN Clube do Brasil. A senhora tem vários livros, não consigo nem nominar, vou dizer os que eu escolhi comprar. Né? Eu li Senhora, na versão eletrônica, é um livro de poesias, muito gostoso, a gente se sente lá à beira do Nilo, né? Porque tem umas poesias com essa temática. Sim, a Senhora do Egito, que são poemas ambientados no Egito Antigo, Senhora do Adro, que são os poemas medievais portugueses, e Senhora do Castelo, que são os poemas medievais. Foi um livro até, inclusive, que editado em Portugal, esse livro, pela editora Temas Originais, de Lisboa. Que interessante. Eu achei bacana encontrar a versão e-book, né? Porque é o mais fácil hoje em dia, né? Eu fico curiosa, eu não aguento mais esperar chegar o livro, sabe? Eu já quero abrir, já leio, e o eletrônico tem isso. Mas eu comprei em papel também, que foi uma delícia. O Mar de Rosas, que é o seu, pelo menos pelo que eu pesquisei, o seu último livro de crônicas. Sim. E o Menina dos Olhos, que é o seu último livro de poesia. Procurei pegar o que é mais atual. Mas já soube pela senhora, e é bom a gente falar aqui, que a senhora está com um livro no prelo, né? Que se chama
Isso. Isso? Também pela editora Penalux, que editou Menina dos Olhos e Mar de Rosas, que é o Leque Aberto. São crônicas e alguns ensaios também. Por isso que é leque aberto. Ótimo. São muitas opções. Isso, Oi, querida. Uma das características da senhora é justamente isso. A senhora escreveu vários gêneros diferentes, né? Crônica, poesia, romance, infanto-juvenil. É verdade. Uhum. Eu transito por vários conta gêneros. Pra gente que eu tô curiosa. Sobre o leque aberto? Conta pra gente. Não, conta pra gente. Bom, pode ser também, mas eu queria entrar na questão da finalidade da poesia. Para que serve a poesia? Antes de dizer para que serve a poesia, nós precisaríamos pensar o que é poesia. E a poesia é uma palavra indefinível. Mas eu diria que poesia é tudo que nos encanta, que nos emociona, que tem capacidade de síntese, de surpresa, que nos faz cair numa espécie de mergulho, de vertigem, que faz com que nós possamos trabalhar com o nosso interior e assim nos humanizarmos. E a poesia serve para ensinar um modo de ver profundo. E como tal, como ela é uma fonte de conhecimento, ela é uma parceira da educação. Hoje, os educadores falam muito em competências, em habilidades, e a poesia é isso. É uma habilidade, é um método interior de ver, de libertação interior. O poeta, ele vê e aprende e tem um conhecimento que é um conhecimento emoção, um conhecimento experiência, um conhecimento intuição. É até um conhecimento que exige um desconhecimento de tudo, para que todas as coisas, todos os objetos possam, ao olhar do poeta, serem novos, terem outras facetas não exploradas, revelarem analogias. Por exemplo, o Fernando Pessoa diz assim: meu coração é uma lâmpada que se apagou, mas que ainda está quente. Essa é a função do poeta, é trabalhar com analogias, que são as metáforas vivas, as metáforas incandescentes, como esse coração não apagado. A poesia trabalha também com a linguagem, com as palavras, mostrando que a linguagem é poder, que a linguagem cria o real, que a linguagem é ambígua, que ela tem plurissignificados e ela, sim, abre para a expressão, para a possibilidade da expressão. Então, voltando, eu diria que a poesia é parceira da educação e ela ensina um modo de ver que torna tudo novo, tudo novidade de vida. Era como dizia o Ezra Pound, make it new. É essa capacidade de olhar de uma forma diferente sobre tudo, sobre a realidade. Que fantástico. Ou seja, quem gosta de poesia tem que estar, de certa forma, aberto a esse novo olhar. Um olhar inaugural. Um olhar, por exemplo, tão espontâneo que só as crianças realmente têm, e os poetas. Veja, por exemplo, Luciane, uma criança observando uma taturana, observando aquele corpo de sanfona se desdobrar, e ela ali agachadinha, observando. É esse olhar da criança de espanto, de perplexidade, de ênfase sobre todas as coisas, como se você as estivesse vendo pela primeira vez. E, muitas vezes, qualquer coisa, seja um objeto, seja uma situação, um olhar, algo que esteja no seu cotidiano, mas, de repente,
há um olhar diferente sobre aquela situação. Há uma luz, há um foco, há uma analogia que você faz com alguma outra coisa, uma comparação. Esse momento de revelação, de epifania, é que é o momento da poesia. Algumas pessoas vão extravasar essa poesia através de carícias, de beijos, de sussurros, de lágrimas, de gemidos. E outras pessoas vão transformar isso em palavras, em poemas, que são artefatos. É mais ou menos como pegar uma escultura, assim, né? Pegar uma pedra bruta da realidade e, de repente, fazer uma coisa linda e sublime ali, fazer dela uma obra de arte, né? Como no caso com as palavras. Sim, porque no caso, por exemplo, de uma escultura, o próprio Michelangelo falava que a escultura já estava na pedra, a figura estava na pedra. Quando ele recebia um bloco, ele já começava a cinzelar aquele bloco numa figura que estava dentro da pedra, estava na essência daquela pedra. E assim Na é verdade, ele poeta. viu, né? Na verdade, ele viu, né? Isso, né? O poeta isso, também vê isso e traz isso à tona. Mas eu fui procurar exato. aqui, com essa história de função social da poesia, eu fui procurar ver o que o Neruda, que é um poeta que eu gosto, e que a senhora também gosta, eu fui procurar Também se ele gosto falava muito. alguma coisa sobre função social da poesia. E tem um trecho que ele diz assim, está em espanhol, mas eu vou falar em português, que o dever dos Sim. poetas é cantar com seus povos e dar ao homem o que é do homem, sonho e amor, luz e noite, razão e desvario. E depois, lendo o livro da senhora, eu vi que a senhora usou esse trecho numa poesia que eu queria pedir para a senhora ler para a gente, que é Neruda. A poesia Neruda, é uma carta ao Neruda, é uma poesia um pouco longa, mas eu vou ler até esse trecho que você citou, falando da função do poeta, do poeta assim como irmão, com uma voz muito fraterna, uma voz convidando ao despertar. O poema diz assim: Neruda, escrevo-te esta carta porque preciso de ajuda. Poderias me enviar da Ilha Negra um punhado de peixes cintilantes, um sopro de vento salgado, o som dos sinos de quem entra em teu jardim? Neruda, escrevo-te esta carta, acode-me, assim como cantaste os rios da América, o Amazonas, o Orinoco, artérias nas cordilheiras onde a neve desliza úmida e as rosas explodem selvagens. Cantei minha terra, cheia de pássaros e pantanais. Tiritei de frio sob os astros siderais. Neruda, escrevo-te esta carta porque tudo muda a cada dia, menos o dever do poeta de levar sonho, luz e noite, razão e desvario, no meio das revoluções que eclodem em sangue e fogo sombrio. Vou parar aí nesse trecho. E Neruda, Luciane, para mim é um irmão, é aquele com quem eu chorei lendo os poemas, os 20 poemas de amor, é um poeta que eu conheci o Chile no canto geral e descobri com ele, com Neruda, o épico, o valor de cantar a nossa terra, a nossa história. Aprendi com ele, com Fernando Pessoa, com Cecília Meirelles, também escreveram épicos, Mensagem do Fernando Pessoa, o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília, e o canto geral ao Chile, do Neruda. Então, é um poeta que me agrada muito, que marcou muito a minha vida. O Carteiro e o Poeta é o filme da minha vida. Eu me identifiquei totalmente com aquele filme, ainda mais por ser uma pessoa missivista que escreve muitas cartas, como esta carta a Neruda. O Correio é o meu parceiro de mais de 40 anos de poesia. Então, Neruda tem tudo a ver comigo, com a minha vivência, e ele tem um livro
biográfico, confesso que vivi, e eu posso dizer, confesso que li Neruda. A casa dele também é maravilhosa, né? E recentemente saiu um filme também sobre a vida dele. É muito Sim. bom. Quando eu estive na casa dele, eu fiquei pensando, gente, que barato, né? Uma casa construída cheia de lembrancinhas, de um vidro colorido, é um negócio meio bagunçado que junto vira um mosaico quase a casa dele, né? E eu acredito que um símbolo muito forte do Neruda são os navios em garrafas. Ele fazia coleção de navios em garrafas. E este poema, o Carta a Neruda, surge dessa ideia de colocar essa carta dentro de uma garrafa, jogá-la ao mar, ao universo e ser ouvida por Neruda, atravessando todos os portais da eternidade, do tempo, porque a poesia ela é sinfrônica, ela é universal, ela é diferente do sincronismo, ela está fora do tempo. Então, a ideia foi essa, colocar a cartinha na garrafa e atirar a mensagem ao mar e às estrelas. Fantástico. E a senhora diz nesse poema também, que a senhora leu para a gente agora, no quanto a senhora cantou a sua terra. E isso realmente é uma característica na sua obra. Eu, como também sou aqui do Mato Grosso do Sul, eu pude ver a minha terra também sendo cantada e foi fantástico, né? Eu gosto de me sentir porta-voz da minha terra. Sim, muito fantástico. E aí tem uma crônica da senhora que eu adorei, assim. Só voltando ao Neruda, ele fala também, e com certeza a senhora concorda, que ele diz assim: minha fé em todas as colheitas do futuro se afirma no presente. E declaro, por muito que se saiba, que a poesia é indestrutível. A senhora disse que ela é atemporal. Realmente ela é atemporal, ela é indestrutível, ela não tem fim, né? Ela é amor. E o amor move o sol e as estrelas, como disse o Dante. Ela está nesse nível espiritual elevado de um amor ágape à poesia. Ele diz assim, né, num discurso dele que se chama Para Nascer, Nasci, traduzindo em português. Ele diz assim: me perguntam o que vai passar com a poesia no ano 2000. É uma pergunta, ele diz em espanhol, peluda. Acho que ele quer dizer assim, não dá para responder isso, né? Se essa pergunta se eu encontrasse essa pergunta numa rua escura, eu levaria um susto. Para se ver como é uma pergunta terrível. Porque o que eu sei do ano 2000? Mas o que eu tenho segurança de dizer, o que eu estou certo, é de que não se celebrará o funeral da poesia no próximo século, que é esse que a gente está vivendo agora, o 21. Em cada época deram por morta a poesia, mas essa se demonstrou vitalícia, ressuscita com grande intensidade e parece ser eterna. A poesia acompanhou os agonizantes, restabeleceu as dores, curou dores, conduziu as vitórias, acompanhou os solitários, foi queimante como fogo, ligeira e fresca como a neve, teve mãos, dedos, punhos, teve brotos como na primavera e deixou raízes no coração do homem. É uma fala dele também muito bacana sobre a poesia. A poesia é uma atividade, Luciane, de tempos imemoriais, a poesia. E continua até os dias de hoje. Se você for abrir um site de internet, assim, colocar poesia, você vai ver inúmeras referências. Mais do que nunca, os jovens estão se expressando através da poesia, os livros estão sendo publicados, e antes da pandemia nós estávamos vendo o crescimento de feiras literárias, de debates, e hoje as lives, como estamos fazendo, a poesia continua sempre atualíssima, continua sempre algo que acompanhou os homens desde o mistério da palavra, desde que ele tem o contato com a linguagem. A própria Bíblia diz que Deus é o verbo. A poesia é o verbo encarnado, a poesia é o verbo que se renova.
é algo humano e divino ao mesmo tempo. A senadora Maria Isabel está dizendo que às vezes ela se veste de prosa, mas é poesia. É verdade. A poesia é o meu caminho, realmente. E hoje eu escrevo muitas crônicas, mas todas as minhas crônicas são poéticas. Eu não posso abdicar daquilo que eu sou na minha essência, que é poeta. Então, são crônicas que vão transitando para a poesia, porque o meu modo de ver, o meu olhar sobre as coisas é um olhar poético, é um olhar melancólico, é um olhar revelador, estupefato, pasmo. Vamos conhecer uma crônica, então, falando da sua terra, como a senhora disse, Neruda, que a senhora também cantou a sua terra. Sim. Eu gostei muito da Dicionários, a senhora lê, pode ser só uns trechos também, só que se ler só uns trechos tem que ler o final, porque Dicionários é fantástico. Sim, e Dicionários é uma crônica bastante longa. Ela está aqui no Mar de Rosas, gente. Isso, em que eu falo sobre o Pablo Neruda também, porque ele escreveu Ode ao dicionário, onde coloca o dicionário como o celeiro do idioma, o campo dos rubis. É um poema bastante longo do Neruda, que é uma louvação ao dicionário. E o poeta, ele ama dicionário, ele ama a língua portuguesa, que é a sua matéria-prima, que é a forma como ele reveste os seus pensamentos, e aí ele tem uma luz quando ele procura o dicionário. Eu tenho, assim, uma série de dicionários. O dicionário normal, o Aurélio, vamos dizer assim. Olha que coisa interessante. Um homem, Aurélio Buarque de Holanda, que se torna sinônimo de dicionário, com aquelas letras douradas, naquele fundo preto, naquela casaca preta que cobre o dicionário. E é um homem que quanto deve ter se dedicado de estudo, de noites e noites de pesquisa para nos dar um dicionário. Mas eu gosto também dos dicionários de símbolos, os dicionários etimológicos, os dicionários de rimas, os dicionários de ideias afins. Dicionário de rima, que fantástico isso. Sim, temos dicionários de ideias afins, que ajuda muito a um aumento de vocabulário. E o próprio Manuel de Barros, uma vez, comentou comigo que a criação de palavras, de neologismos, no seu manuelês arcaico, ele buscava os significados nos dicionários etimológicos. Porque o dicionário etimológico ele vai lá na raiz da palavra. Humildade, por exemplo, vem de humus, de terra, de algo que está oculto, como as violetas na sombra. E aí vem a humildade, que é a modéstia, que é a verdade do espírito, que é a base da edificação espiritual. Então, o dicionário etimológico, da raiz das palavras, ele leva você a grandes descobertas. Eu amo os dicionários. O Guimarães Rosa, também eu comento nessa crônica, dicionário, que era um diplomata apaixonado por idiomas e que ele anotava tudo em cadernetas e buscava tudo em dicionários, os nomes das coisas, os nomes das plantas, dos animais, os nomes das fazendas por onde ele passava, um fascínio mesmo pelo nome, pelo substantivo, pelo verbo, pelos significados das coisas. E nesse livro eu cito também, nesse quase ensaio, que o Ave Palavra, de Guimarães Rosa, que é um livro póstumo, ele vai falar da passagem dele aqui em Mato Grosso, o suposto encontro dele com Manuel de Barros, em que ele vai
usar o Manuel de Barros como um personagem, que é o vaqueiro Mariano, que está em Primeiras Histórias, e também no Ave Palavra, quando ele passa por Nioaque, por Bela Vista, e ele registra esses locais. O Guimarães Rosa era um apaixonado pela retirada da Laguna, do Visconde de Toné, e ele quis fazer o mesmo percurso que foi feito pela retirada da Laguna. Eu vou ler um pedacinho do um certo vaqueiro Mariano, desse suposto personagem, vaqueiro Mariano, descrito por Rosa, que na verdade seria o Manuel de Barros. Diz assim: em julho, na Inhecolândia, Pantanal do Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo o que a literatura empresta esparso aos vaqueiros principais. Típico, e não um herói nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia empessoar-se o sediço e fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista, um técnico, amoroso da sua oficina, mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo e inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo. Então, vejam que é uma descrição perfeita do Manuel de Barros, principalmente quando ele fala de Manuel de Barros na sua oficina de palavras. É muito lindo. Tem uma fala, eu acho até que é nessa crônica, que não é no mesmo livro, que diz que a senhora menciona uma fala do Manuel de Barros, que eu lembrei agora com a função social da poesia, que a senhora, ele diz que o poeta lambe as palavras e se alucina. Isso, é lindo. Realmente é a palavra que é a nossa matéria-prima poética. E a palavra criando surpresas, a palavra criando coisas novas, alucinando, fazendo delirar. É um delírio. Vou ler aqui. A poesia eclode o amor, e o amor é uma história, uma metamorfose, uma transformação sem fim. Da SS Temas Sociojurídicos, que está acompanhando a gente aqui. A senhora até já adiantou alguma coisa sobre a poesia ser parceira da educação. Uma ferramenta pedagógica? Ela pode ser usada também, é isso? Sim, seria muito importante a poesia na escola, mas também é muito importante que a pessoa tenha, desde criança, a sua biblioteca particular, os seus livros mais queridos, um Manuel Bandeira, Cecília, o Manuel de Barros, enfim, o encontro do leitor com a poesia, com Carlos Drummond de Andrade, e a ilustração de que a poesia, ela é parceira da educação, ela ensina de um modo muito mais saboroso, muito mais indelével para o espírito, porque a poesia ela está sempre ensinando, deleitando, alegrando, mesmo quando ela é triste. Quando eu era adolescente, talvez uns 12 anos, eu ouvi pela primeira vez aquele poema O Bicho, do Manuel Bandeira, quando diz, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, quando encontrava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E eu lembro exatamente do momento em que eu, adolescente, ouvi esse poema do Manuel Bandeira e foi assim o suficiente para despertar em mim o significado da injustiça social, dos problemas estruturais do Brasil, do como que a nossa sociedade marginaliza as pessoas, o sistema marginaliza,
E eu não precisei ler Marx. Eu li um poema do Bandeira, mas isso abriu dentro de mim também indignação, revolta, uma vontade de ser solidária, uma empatia com o próximo. Então, a poesia, ela tem essa chave. Ela faz com que você veja algo que está, vamos dizer assim, por baixo da realidade do próprio poema. Essa é a função da poesia, a função social da poesia. Mesmo quando nós escrevemos um poema que seja, por exemplo, de outro tema, um poema de amor, como Neruda escreveu, um poema sobre um pôr do sol, sobre a natureza, mesmo assim, há um substrato social por baixo desse poema. Há a indignação com a realidade e a criação de uma supra-realidade, de uma outra realidade onde o poeta esteja se sentindo bem, que esteja no nível dos seus ideais. Então, a poesia, ela sempre tem um substrato social, qualquer uma. Então, por exemplo, se você vê um Castro Alves falando sobre os escravos, sobre o problema da escravidão no Brasil, você pode pensar até que é um poema social marcado, sincronizado com aquele determinado tempo que o Castro Alves viveu, mas não é. Por quê? Porque a liberdade, o grito pela liberdade, ele continua até hoje. Então você lê com a mesma emoção, porque a liberdade continua sendo algo humano, algo necessário. A emoção continua presente, continua latente dentro de nós. Então, eu diria que o próprio fato de escrevermos um livro de crônicas, um livro de poesias, já é uma função social, porque é um ato político, é uma atitude, é um gesto de resistência, é um gesto de você se colocar com uma atitude corajosa diante das coisas. É você não se submeter a tudo que está te anulando, tirando suas forças. Não, você, como mago, como poeta, tira forças de dentro de si e compõe a sua obra poética, compõe o seu grito, o seu poema. Você vai abrir cadeias de libertação interior para você e para quem lê. Não é uma questão, a função social da poesia, de você atacar ou defender com a sua poesia um determinado governante, uma determinada ditadura, um determinado sistema político. Não é isso, porque sempre haverá indignação e revolta diante das coisas que vivemos. A poesia não é uma poesia bajulatória, nem é uma poesia feita para um momento circunstancial apenas. Não, ela tem que ter algo muito mais profundo de liberdade, de memória, de fraternidade, de sede de mudanças e utopias, de ideais que jamais serão alcançados, mesmo que você batalhe, isso estará muito alto. Eu gosto de um título do meu livro, O Arado e a Estrela, um livro antigo, que é exatamente essa figura. O poeta é aquele que tem a ferramenta, o arado, a pá, e ele sai pelo campo, cavando as sementes, arando a terra, arando as mentes, e quando ele se cansa, ele arregaça as mangas, ele olha para o alto, ele vê a luz de uma estrela, aquela luz daquela estrela que é o seu ideal, lhe dá uma iluminação, porque o poeta é um iluminado, ele não é luminoso por si, ele precisa de elevar o seu olhar para o alto, e aí ele recebe aquela força energética e continua o seu trabalho de semeadura. Esse
é o papel do poeta. Nunca haverá um sistema que o poeta se sinta exatamente perfeito e feliz. Ele sempre será inadequado, ele sempre será insubmisso, ele sempre estará à margem, ele sempre será gauche. E ele vai demonstrar essa sua inadequação à conformidade desse mundo, porque ele não se conforma com este mundo, e ele vai demonstrar isso sempre através da sua palavra, da sua poesia. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e eu vi uma interpretação de Hamlet que eu nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte, que Hamlet seria uma metáfora do homem moderno, foi escrito lá em 1500 e pouco, mas seria a metáfora do homem moderno, do homem que hesita. Ele sabe o que aconteceu, por exemplo, estou vendo aqui esse reino, estou vendo que isso aqui está tudo errado, mataram meu pai, blá, blá, blá. O que eu faço diante disso, dessa insatisfação? Bom, meu pai pede para eu matar quem o matou. Seria uma postura talvez do revolucionário diante desse quadro todo errado. Mas ele hesita, ele não sabe o que faz, tanto que a gente fica meio assim, mas ele vai matar ou ele não vai matar? E sabe o que ele acaba fazendo? Ele faz uma peça, que existe uma peça dentro da peça de Hamlet. Ou seja, ele opta, e aí supostamente pela arte de Shakespeare, ele opta pela arte, ele mostra, mas ele mostra através de uma peça de teatro. Ele não vai lá e pega uma arma e mata, e vinga a morte do pai, que a gente fica imaginando que ele vai fazer. Eu achei isso assim fantástico. Lindíssimo. Shakespeare é maravilhoso. As suas tragédias, as suas peças, elas revelam tudo que está oculto no ser humano de uma forma que é um expurgo. Quando você lê Shakespeare ou assiste a uma peça dele, você faz assim uma explosão dos seus abscessos de alma. Você coloca tudo para fora. É uma catarse curativa quando assistimos a uma peça de Shakespeare. Maravilhoso. Olha a função social da poesia, da literatura. É esse expurgo, é essa catarse que é feita através da obra de arte. Perguntaram também para o filósofo Paul Ricoeur, em 31 de 7 de 1975, eu ouvi, não nessa época, porque eu não tinha nascido, mas eu ouvi recentemente essa programação. Era um programa chamado Parti Pris, da France Culture. Aliás, o pessoal da Aliança Francesa divulgou a nossa live e ia estar presente aqui também, sempre num apoio. Eu dei aula muitos anos na Aliança Francesa. Eu sou uma das primeiras professoras da Aliança Francesa, na época da professora Maria da Glória Sarrosa e também da Francisca Pache. Eu fui muitos anos professora da Aliança, tenho o maior carinho. A Lete Sadi, a Aline, todos. E o Paul Ricoeur diz assim, perguntam para ele assim, se a poesia é o voo mais rápido até o coração. E ele diz, eu acredito que esteja, porque a poesia cria um tipo de mito. Esse mito, essa ficção, não é? Vai mais profundo na direção mesma do coração das coisas. É como revelar, a senhora até usou esse termo da revelação. Sim. A linguagem ordinária teve milhões de rotas e a linguagem mais avantajada, mais delicada, mais viva, faz também ressaltar o que há de vivo na realidade. E essa ideia dele está presente num livro chamado Metáfora Viva. Ele chama a poesia de metáfora viva. Seria uma maneira de se relacionar com a realidade de uma forma mais profunda. Eu diria, como ele fala, como o Ricoeur fala de mito, eu diria assim que o mito é poético. E a gente lembra da mitologia greco-romana e do homem lá na infância das idades, quando ele precisava de uma forma poética explicar a própria realidade, então ele recorria a um mito. Aquela flor chamada Narciso, na verdade, era um homem apaixonado por si mesmo, que olhando a sua face na água, cai e se transforma numa flor. Então, todo simbólico e são uma explicação não racional de todas as coisas. E a mitologia greco-romana é um patrimônio mítico e poético da humanidade
E eu sou apaixonada e sempre nas minhas poesias, nas minhas crônicas, eu recorro aos mitos. Uhum. E a metáfora, então, que é a junção de palavras, de, como diz Horácio na arte poética, as palavras muitas vezes comuns, mas que juntas estão magnificamente dizendo algo novo. Veja, por exemplo, os títulos dos livros do Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um livro chamado Claro Enigma, que é o mais belo título de livros de poemas. Veja a oposição entre as palavras claro, enigma. As impurezas do branco. Olhe, menino antigo, fazendeiro do ar. Então, isso é a poesia. Você cria expressões belas, com palavras comuns, mas que não estão no uso ordinário. Elas estão no uso extraordinário. E eu sou assim mesmo, Luciane. Eu gosto do extraordinário, do extravagante. Principalmente eu gosto de uma fé extravagante. Uma fé extravagante no espírito vivo da palavra. Fantástico. Mas como a gente está numa iniciativa da mulher magistrada, Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher como temática na literatura. O que a senhora diz? Não sei se... às vezes ela é vista meio como sem personalidade ou caráter, lá em Madame Bovary. A Virginia Woolf, pelo menos, aponta isso na obra dela, Um Quarto Só Seu. Que, assim, para a mulher que vai resolver escrever, eu acho que é um livro indispensável, Um Quarto Só Seu. Não sei porque eu estou justamente começando, eu estou escrevendo poesia, estou escrevendo crônicas. Então, assim, para mim, é um livro assim, nossa, ela está falando de coisas que me interessam, que eu preciso saber que disso. São caras. Começar. Isso. Uhum. E, às vezes, também a mulher é colocada como musa, né, nas temáticas. Aí talvez alguma feminista já dissesse que é mulher objeto. O que a senhora acha da mulher como temática na poesia? A minha poesia, em particular, primeiro que é a poesia de uma voz feminina. Eu tenho essa limitação. Eu sou uma mulher e gosto dessa limitação. E eu gosto de ser uma voz da mulher musa, castelã, fada, medieval, senhora. Eu gosto de todas essas referências à mulher. E eu tenho muitos poemas que partem de nomes das mulheres, nomes bíblicos, como, por exemplo, em Menina dos Olhos, nós temos 20 poemas sobre Maria Madalena nesse livro, ou nomes da história, uma Guinevere, uma Maria Antonieta, e uma Madame Linte, na Guerra do Paraguai. E quando eu falo de uma mulher na minha poesia, eu não falo dela, eu a encarno. Eu gosto do monólogo. Eu falo na voz daquela mulher. Eu procuro imaginar o que aquela mulher sentiu, como que ela viu os fatos se desenvolverem ao redor dela. Então, é essa perspectiva que eu dou. E eu creio que a mulher é de uma potência, é de uma luz criadora. A mulher é sabedoria. Para mim é sabedoria. Eu quero ser uma mulher sábia. E eu estou enveredando agora na minha velhice, num portal da velhice. E estou encontrando uma mulher muito interessante na velhice. Contando os dias, uma mulher sonhando ainda em dar frutos, em ainda poder inovar em determinadas coisas, não se acomodar. Alguém que já está sentindo as dores e as limitações da velhice, mas como algo que é a explorar enquanto ser humano. Está muito bom isso. Eu estou sentindo um privilégio nisso. E então, a minha poesia é uma poesia feminina, porém é interessante que quando eu escrevo o épico,
eu já escrevi sobre a Guerra do Paraguai, sobre a Guerra do Contestado, sobre o Líbano, que hoje está sofrendo novamente com a explosão que houve lá. Quando eu escrevo o épico, a minha voz se torna um pouco viril. É melancólica, eu não sou uma pessoa ufanista em nada no épico, grandiloquente nunca, o meu canto é sempre sussurrante, mas é bastante viril, porque eu sou uma pessoa muito voltada para o sentimento que está atrás de um fato, mas eu nunca me derramo em sentimentalismos. Então, isso talvez dê um toque viril ao meu fazer poético. A Sara até me lembrou numa poesia do... mas eu não sei se eu vou achar ela fácil. Aqui até que tá. Do sentimentalismo. Tem uma do Fernando Pessoa, que ele diz assim, eu posso dizer assim, tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Que lindo! Coube como uma lupa. Exato. E o poeta, o escritor, ele está sempre abrindo clareiras no seu cotidiano entre essa vida vivida e essa vida pensada. Porque a poesia, ela exige uma entrega, um mergulho, um silêncio, uma solidão. São condições para você escrever poesia. É muito importante essa dicotomia, essa divisão. Eu me lembrei dos monges medievais, que eles passavam o seu tempo entre meditações, orações, leituras dos livros das horas, das páginas bíblicas, e outro tempo no campo, arando, fazendo serviços muito pesados, porque nós temos esses momentos, nós temos que dividir momentos assim de estarmos no nosso cotidiano com tarefas simples, com água, com fogo, com o cuidado com as pessoas ao nosso redor, e outros momentos em que nos afastamos para uma vida que é uma vida pensada, é uma vida que dá significado a tudo. Os dias são velhos, todos os dias são velhos. Eles têm a aurora, depois a manhã, depois a tarde, depois a noite, mas a maneira como nós ressignificamos cada coisa que acontece na nossa vida, cada tarefa, cada sinal, tudo que se passa pelas nossas retinas, pelos nossos ouvidos durante aquele dia, dando a simbologia para aquilo que vai tornar a nossa vida poética. É tudo aquilo que está no natural, mas que nós sacramentamos por uma nova visão que vai trazer o sobrenatural presente na nossa vida. E a metáfora traz o sobrenatural. Se eu digo, por exemplo, que estou com sede e vou beber água, é alguma coisa natural e animal. Se eu bebo a água e digo, a água é perfeita, eu amo água, é o líquido que eu mais aprecio, eu já caminhei no sobrenatural. Mas se eu digo que eu preciso de água viva para viver, que eu preciso de uma água que dessente a minha sede interior, o meu vazio, que preencha aquilo que está seco dentro de mim, quando eu digo isso, eu penetrei no sobrenatural. E eu penetrei no reino da poesia. Então, voltando, o Make It New do Ezra Pound, fazer tudo novo, ter um olhar poético, nada mais é do que ressignificar todas as coisas que acontecem com você durante um dia. E achar que tudo é simbólico,
que tudo foi, de repente, uma coincidência. Ontem, eu fiz um vídeo para o 13º festival que ocorre lá na Cidade da Poesia, que é Dois Córregos, e eu li um poema sobre Frida Kahlo. E, num determinado momento, eu dizia no poema que um gato preto dava-lhe uma lambida. Na hora que eu falei isso, o meu gato preto entrou na live, entrou no vídeo, caminhando, subiu na mesa, como se fosse um ator, como se ele estivesse participando daquele momento. E eu achei sobrenatural, fantástico. E isso é o olhar de poeta. Exatamente, esse é o olhar do poeta. É perceber que todas as coisas têm uma atração através da sua palavra e do seu pensamento. Alguma dificuldade na sua trajetória pessoal por ser mulher? Explico. Esse livro da Virginia Woolf, que eu adorei, Um Quarto Só Seu, ela diz, por exemplo, que mulher tem que ter dinheiro. No fim de nosso sexo é muito pobre, porque até pouco tempo atrás tudo que a gente tinha era propriedade do marido, então, né? Enfim, aí ela simula uma brincadeira, uma tia que manda um dinheiro, enfim, a gente tem que ter um dinheiro garantido. Ela recebeu uma herança, de fato. Ela recebeu uma herança. Tá. Foi uma herança muito bem-vinda. Então ela diz que tem que ter dinheiro. E ela diz que tem que ter um quarto só seu, é isso que ela quer dizer, né? Porque ela está falando, na verdade, dessa coisa de que a mulher é interrompida, né? Muitas vezes. Sim. Ela até fala que para escrever, por exemplo, a mulher tem dificuldade para escrever uma peça de teatro ou uma coisa... Porque a mulher escreve sendo interrompida, né? A Clarice Lispector mesmo colocava, na época não existia isso, ela colocava a máquina de escrever no colo, né? E tinha 4 filhos e tal. Alguma dificuldade na vida pessoal por ser mulher? Luciane, eu separei esse livro para mostrar para você. É o Quarto de Artista. É um livro de crônicas. Aqui a capa, lindíssima, é Van Gogh, o quarto do artista em Arles. E foi nessa cama que ele se suicidou. Poucos dias antes disso, ele pintou esse quadro, escreveu para o seu irmão, dizendo que era dentro do seu cotidiano. E aí eu escrevo que todo artista tem que ter um quarto, com a cama do descanso, com um lugar para escrever, que é a mesinha, a cadeira, o abajur, a luz, ou a luz de velas. É um ambiente que ajude o poeta a compor o seu poema dentro do seu espaço, é o quarto do artista. A Virginia Woolf, que era bipolar, você sabe, e ela também se suicidou num momento assim de muito sofrimento, e ela disse essa frase de que para escrever é preciso ter um lastro, um dinheiro e um quarto todo seu. Realmente, escrever exige que você, o tempo inteiro, abra espaços no cotidiano. Se você não fizer isso, você será engolido pelos bancos, pelo supermercado e todas as outras tarefas que a gente tem no dia a dia. Então, é preciso disciplina. Esse quarto do artista é um momento de disciplina, de concentração para escrever. E isso é necessário. Você falou sobre as interrupções. E realmente elas acontecem muito. Porque a mulher ela ainda tem, quando é nova, o cuidar dos seus filhos, que é uma tarefa bastante, assim, que exige muito da mulher, muita energia. E quando ela envelhece, ela tem que cuidar dos seus pais, cuidar da sua mãe. No meu caso, eu cuidei da minha mãe em cadeira de rodas muito tempo. Ela faleceu faz apenas 1 ano. Então, realmente, a vida da mulher de cuidados com as crianças e com os velhos é muito forte, é muito intensa, e o próprio cotidiano. E aí tem que valer essa atitude
da Clarice Lispector de pôr a máquina de escrever no colo. Eu, quando tinha os filhos pequenos, eu lia poemas para eles pequenininhos, engatinhando, e eu ficava lendo um poema, outro, em voz alta, coisas assim, muito, muito malucas, para poder driblar o tempo. Mas, no meu caso, a poesia e o magistério andaram sempre juntos. Então, o magistério foi minha fonte de renda, uma fonte modesta, mas a minha própria fonte de renda. Eu me dediquei a ser uma professora e passar por toda a saga do magistério, desde as primeiras turmas até a academia, o departamento de letras, enfim. Toda a minha vida foi dedicada ao magistério como profissão. E realmente, eu creio que há de se escolher para ser escritor uma profissão que, pelo menos, mexa com o estudo, mexa com a palavra. Uma advogada, um jornalista, talvez, um editor. A própria Virginia Woolf foi editora de T.S. Eliot, por exemplo. Foi ela que lançou Catherine Mansfield. Assim também. Então, são profissões, vamos dizer, o jornalismo, né? São profissões que trabalham também com a palavra e podem dar mais esse sustento a que a Virgínia se refere aí. E você comentou a gente também... Já vai chegando no fim, mas vai, fala. Você falou de Madame Bovary, que para mim é um clássico, é o romance mais lindo da literatura francesa, é tristíssimo, é uma mulher alimentada por sonhos burgueses, isso, sempre infeliz com o que tem e sempre sonhando com o que não tem, sempre uma mulher que não humanizou as coisas que ela tinha no dia a dia, não valorizou o seu marido, a sua filha. Aliás, ela julgava a filha uma menina muito feia. Ela diz isso, a personagem diz isso no livro, ô menina feia, quando ela se refere à filha. Então, sempre os amantes seriam diferentes. A vida em Paris, longe do campo, daquela vida pequena, seria diferente. Cheia de ilusão, né? Ela cheia de ilusão. Sim, ela é pura ilusão. Ela tem uma autoimagem totalmente distorcida. E por isso que a gente vê a atualidade desse romance. Como que hoje há tantas madames Bovarys perdidas, sonhando coisas que são ilusões fúteis e não valorizando aquilo que é simples, aquilo que está ao seu lado. Então, para mim, é um livro fantástico, um perfil assim de mulher muito incrível. E a filha abandonada vai entrar como uma operária das fábricas têxteis, num serviço forçado, e que mostra um novo ponto da sociedade moderna. Então, de industrialização. A gente já vai cair, Raquel. A gente já vai cair, Raquel. Por isso que eu vou, por isso que eu vou te cortar. Vamos. Quem sabe a gente monte mais bate-papos como esse. Quero agradecer muito o pessoal que falou, que escreveu bastante no chat, que parabenizou. Depois dá para a senhora ler ali, porque a gente vai falando, nem sei se eu fiquei ligada aqui. Vou ler os comentários dos amigos. Disse que é o romance dos romances. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Maria Isabel, pela oportunidade. Eduardo Siravenha, pela oportunidade. Foi uma delícia esse bate-papo e entrar na obra da senhora. A gente ainda ia ler 2 crônicas, mas elas estão nesse livro Leque Aberto, que está no Prelo. Certo? Sim, esse leque aberto traz as crônicas, que eu digo assim, as crônicas da pandemia, as crônicas depois da névoa, desse isolamento, desse novo momento que nós estamos vivendo de encontro com uma peste cruel, e como que isso mata, isso purifica e traz um novo portal para a humanidade. Então, é sobre isso que eu falo em algumas dessas crônicas, a peste, névoa, isolada nessa casa. Todas essas crônicas estão no livro Leque Aberto, que vai sair em breve.
Luciane, agradeço muito a toda a Mansu, Maria Isabel, Eduardo, a você. Quero te parabenizar pela sua mente